Amadas, a paz do Senhor. Hoje vamos dar continuidade ao vídeo que trata da Reforma Protestante. Vamos fazer uma rápida recapitulação a respeito do último vídeo e já vamos nos adentrar nos reflexos da Reforma ali na Europa. Fazendo aqui uma recapitulação, um apanhado sobre a Reforma, né, e as suas causas ali, que não foi só uma causa, tiveram várias causas, né? Até que chegasse realmente Martinho Lutero ali, e no dia 31 de outubro de 1517. Mas essa data, 1517, ela é um marco ali por conta daquela pregação lá na porta do castelo de Wittenberg, né? Da catedral de Wittenberg. Mas a verdade é que esses movimentos, inclusive com Martinho Lutero, vai começar mesmo ali em 1512. Né? Em 1512, quando ele lê a carta de Paulo aos Romanos, quando ele se depara ali com Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. Então, a partir daquele momento, as pregações assim de Lutero, os ensinos dele ali, já vão ser, de uma certa forma, já contrários àquilo que a Igreja Católica preceituava, que era a salvação por conta de pagamento, né? Por conta de dinheiro. Você comprava ali a indulgência, e por conta dessa indulgência, você ou se via livre do inferno, ou ficava menos tempo lá no inferno, né? No chamado purgatório. Por bem, essa data de 31 de outubro de 1517, como eu disse, vou aqui ratificar, foi o dia, né, das 95 teses lá, que foram pregadas, a martelo mesmo, pregado na porta ali daquela universidade onde Martinho Lutero lecionava. Pois bem, como eu disse da outra vez, a gente precisa acabar com esse mito, né, principalmente nas comunidades católicas, né, no meio católico, acabar com esse mito de achar que a igreja ela vinha numa unidade, que a Igreja Católica era uma só, que viviam todo mundo debaixo ali de uma mesma direção, que o Papa, as pessoas seguiam o Papa assim por amor, por respeito, por consideração, por admiração. Então, assim, era um líder inconteste, uma vez que ele fazia o papel dele ali, né? Quando nós sabemos, né, a história registra, isso é fato sabido, basta pegar um livro de história, sentar numa cadeira e começar a ler, a gente vai verificar que, de fato, não é nada disso, né? A igreja, ela já vinha desde muito tempo, desde a época ali de Constantino, começaram ali os movimentos de protesto, né? O monarquismo, que era quando aqueles padres, né? Aqueles monges, aliás, os padres, né? Os padres vão se afastar de toda aquela opulência ali romana, de todos aqueles desvairios romanos ali, da igreja romana. Eles, embora não tenham feito uma cisão, declaradamente uma cisão, como Martinho Lutero fez, mas o que eles fizeram? Eles vão sair, como diz no dia de hoje, a francesa. Eles vão se escapulir, vão escapulindo e vão para os mosteiros, vão se afastar ali, viver naquela vida afastada da comunidade, né? E afastada também de tudo aquilo ali que representava, de fato, o clero, que na época estava afundado, né? Como eu disse, em orgias, afundado em negociatas, afundado na busca desenfreada pelo poder. Então, a coisa vai indo, ainda no século V, Agostinho, né? Agostinho de Hipona, as teses ali de Agostinho já falava na salvação pela fé, na justificação pela fé, coisa que a Igreja Católica não queria nem ouvir falar, né? Então vai indo, movimentos cada vez mais crescentes de protesto contra a Igreja, vários movimentos, como eu disse no vídeo anterior, movimento de pessoas do povão mesmo, de pessoas esclarecidas, de professores universitários e principalmente do clero. Por exemplo, grandes vultos ali que vão desencadear uma onda ali de protestos mesmo contra a igreja, eram sempre padres, né? Por exemplo, Wycliffe, como eu mencionei, John Huss, Savonarola, e tantos outros que a gente podia mencioná-los, né? Pois bem,
a coisa vai indo, a Igreja Católica, ela não toma nenhuma posição, mesmo diante dos protestos ali, ninguém estava satisfeito com os desmandos dela ali, mas ela não toma uma medida, não toma nenhuma medida ali para, vamos dizer assim, consertar os próprios erros, fazer uma autoanálise, verificar aquilo que o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. A igreja não examinava a si mesma, nem diante dos apontamentos, todo mundo apontando ali aonde é que estava o erro, onde é que estava o engano, mas ela não cedia 1 milímetro. Ela se achava realmente a toda poderosa, a imbatível. Ela acreditava que, de fato, o papado ali, as doutrinas dela eram infalíveis, que o Papa era divino. Eles, de tanto repetir isso, eles terminaram acreditando nisso mesmo. Pois bem, só que o povo ali, pelo menos uma parte do povo, uma parte que era um povo assim, que tinha mais um conhecimento, alguns que sabiam ler, que eram poucas pessoas que sabiam ler naquela época, mas principalmente aqueles humanistas que vão surgindo, que são aqueles estudiosos, pessoas que frequentaram escola, frequentaram universidade, começaram a ler ali os clássicos gregos, e por conta disso a língua grega fica em alta, e esse ponto é chave, né, dizer que a língua grega ficou em alta, porque posteriormente esses leitores do grego vão inevitavelmente chegar ao Novo Testamento, que era escrito em grego. Então, a partir daí, se descobre que aqueles ensinos da Igreja Católica não tinham nada a ver realmente com o cristianismo, né? Que, na verdade, era uma maneira que ela encontrou de engendrar e de uma certa forma, ali, dominar o povão ali pelo medo mesmo, pelo medo do inferno, impunha sempre ali a severidade de Deus, enfatizava sempre ali Deus como um bicho-papão, porque era para que as pessoas pressionadas e imobilizadas pelo medo não ousassem levantar a voz contra a igreja, e assim vai indo, vai indo. Mas, para vocês terem uma ideia como a coisa chegou, porque a gente escuta muito, eu já escutei várias vezes, né? Católicos dizendo que Martim Lutero foi tipo um demônio que veio para trazer divisão para a igreja. Como se a igreja tivesse algum tipo de unidade ali. Amados, em 1300, por aí assim, entre 1300 e 1400, a Igreja Católica, ela passou a ter 3 papas ao mesmo tempo. Tal qual era a briga ali para o poder, que eles vão fracionar. A igreja anteriormente já tinha dividido as sedes, já tinham 2 sedes, uma em Roma e outra em Constantinopla. E cada um aí desses papas, que um ficava em Roma e outro em Constantinopla, cada um se engalfinhando entre si para ter a supremacia do catolicismo. Pois bem, um pouco depois, já não tinha mais 2 papas, tinham 3. E como é que chegou isso? Amados, o Papa Bonifácio VIII, né, Bonifácio VIII, ele foi acusado, né, começou um burburinho muito grande, né, sobre a questão de sodomia do padre, né, desse papa, com garotos dentro da igreja. Aliás, essa questão de abuso sexual de menores dentro da igreja não é de hoje. Isso já vem há tempos, mas sempre ali escondido, sempre ali passa um pano, coloca uma mão em cima, outra embaixo ali, escondem, né? Mas nessa época, pelo jeito, a coisa ficou tão escancarada, né? O tanto de menores que esse Papa, o Bonifácio VIII, abusou, que o rei da França vai tomar uma posição. O rei da França vai tomar uma posição. O que ele disse? Ele disse, olha, a gente não aceita esse tipo de coisa acontecendo. Então, essa história do Papa ficar lá em Roma, a França não vai mais dever obediência a um papado que fica distante dos olhos dela, porque nós, a França, não coadunamos com esse tipo de coisa. Essa questão de abusar de menores, esses outros abusos, ainda vai lá. Agora, o momento que passaram a abusar de criança, isso aí é demais. Aí, o que aconteceu? O rei ali da França exige que seja eleito um papa francês, e esse papa vai exercer o seu papado lá na França, na cidade de Avignon. Mas vamos enfatizar também aqui que quando o rei da França tomou essa posição,
Não é porque ele estivesse também só preocupado só com a questão ali da sexualidade do Papa, ou dos abusos que ele estava fazendo, abusos sexuais que ele estava fazendo contra menores, não. E os outros abusos econômicos, abusos sociais, que já era praxe mesmo, né? Porque, na verdade, é que já estava começando ali um desgaste muito grande entre os reis ali e o papado, porque os reis queriam realmente mais autonomia ali para governar e a igreja não deixava. Era a igreja que determinava com quem papa casava, era a igreja que determinava quantos por cento era para ser descontado lá de imposto, para ser cobrado de imposto, era a igreja que amealhava a maioria dos impostos que eram recolhidos, cerca de 75%, era realmente a Igreja Católica que embolsava, era a Igreja Católica que detinha ali o monopólio, o latifúndio das terras, né? Então, os reis, querendo mais poder, vão começar também a levantar a voz contra o papado. Lembrando que aí ainda não se falava em reforma protestante, né? Estamos falando de uma época assim bem anterior a Lutero. Pois bem, a coisa vai, a coisa vai, a coisa vai. E aí chega determinado tempo, né? Já está Lutero é um padre ali, é um professor, foi ordenado padre também ali na Alemanha, né? Ele já está dando aula ali em Wittenberg. Então, tinha também a questão das indulgências, né? As chamadas vendas, né? Da salvação, vendas de perdão. E essas indulgências, já vinham de tempo também. Ninguém via essas indulgências, pelo menos os mais esclarecidos, ninguém via essas indulgências assim como algo, vamos dizer assim, desejável. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada ali. Mas, enfim, vai passando, vão deixando, né? Até o próprio Lutero chegou a comprar uma indulgência dessa em 1511. Ele chegou a comprar uma indulgência dessa para tirar o pai dele lá do purgatório. Por bem. Só que em 1512, como eu mencionei, Lutero, lendo o Novo Testamento, Lutero teve contato com a Bíblia e verificou que na Bíblia não existia nada daquilo. Pois bem, quando um dia Lutero está ali dando uma aula, né, tá ali ministrando ali um ensino, Lutero escuta uma gritaria, e aí ele foi ver o que era aquilo lá. Tinha aparecido lá na região da Alemanha um vendedor de indulgência chamado Tetzel. Então, ele chega lá com uma maneira muito agressiva, né, de vender essas indulgências. Por quê? Porque o Papa estava construindo a Basílica de São Pedro, e além dessa despesa com essa Basílica, tinha outro fator que quase não é mencionado, né, que era um cargo de bispo que tinha ficado vago, e o cargo de bispo custava muito caro, porque se você tinha um bispo na mão, você praticamente já angariava ali muita possibilidade de você eleger o próximo Papa que viesse era um indicado seu. Então, ele, para comprar esse cargo de bispo, que estava vago lá, ele vai, vamos dizer assim, implementar uma forma assim, muito, muito, muito assim, agressiva para vender essas indulgências, para arrecadar esse dinheiro. Pois bem, esse Tetzel, que era um desses vendedores de indulgência, ele vai apelar mesmo, ele vai realmente querer bater a meta, né? Então, ele fazia circos ali, circo de terror nas praças, queimando mão de gente, às vezes até os próprios dedos dele ele botava, né? Para convencer as pessoas de que se um pouco da mão ali no fogo já doía o tanto que doía, imagine se a pessoa fosse para o inferno, se todo aquele fogo ali tivesse no corpo todo, o que a pessoa não daria para se livrar daquilo ali? Então, as pessoas vendo aquilo ali, coitadas, ficavam assim, enlouquecidas de medo, né? De medo de ver acontecer aquilo com ele mesmo, com o filho, com o pai, com a mãe, corria, vendia o último pão que tinha em casa, vendia a última cadeira que tinha para sentar e entregava para Tétis. Então, quando Lutero veio sair, foi a gota d'água. Então, Lutero, dia 31 de outubro de 1517, ele vai pregar as 95 teses, né, na Catedral de Wittenberg, e aí vai se deflagrar realmente ali a chamada Reforma Protestante, né? Vai haver um rompimento entre Lutero ali, entre a doutrina de Lutero e o domínio papal, né? A Alemanha vai partir para se desagregar desse poderio, dessa supremacia católica, de se seguir cegamente tudo que o Papa dizia, que ninguém podia contestar, porque afinal de contas ele era divino e as doutrinas da Igreja Católica supostamente infalíveis. Então, após essa situação toda ali,
Lutero vai romper, por exemplo, com aqueles monte de sacramentos católicos que tinha lá, que tinha cerca de 7 ou 9. Lutero disse não. Dessa sacramentada aí todinha, só pode permanecer 2, só tem que ficar 2, que é o que está instituído na Bíblia, que é o batismo e a Santa Ceia. Então, amados, Lutero ali vai chamar a atenção por sobre ele, né? Toda a Alemanha vai colocar ali os olhos por sobre ele. Logo que essa notícia das 95 teses chega para o Papa lá em Roma, porque Lutero estava na Alemanha, né? E a Alemanha, irmãos, era assim, a Alemanha ficava aqui no meio tinha a Suíça e a Itália aqui embaixo, mas era relativamente próximo assim, se vocês olharem no mapa aí, vocês vão verificar. Pois bem, quando chega essa notícia lá que Martim Lutero tinha feito isso, o Papa foi e disse assim, deixa isso para lá, isso é coisa de padreco bêbado, deixa isso para lá. O Papa nem se importou. Só que a coisa vai crescendo e principalmente os príncipes e os reis vão começar a apoiar Lutero, né? Quando o Papa percebeu que Lutero estava recebendo apoio também político, o Papa começa a se preocupar um pouquinho, né? Por quê, irmãos? Eu já mencionei, eu vou tentar deixar aqui mais claro. Naquela época, né, na época de Martim Lutero, havia o império da cristandade ali, na figura de Carlos V, né? O Sacro Império Cristão Alemão. O Sacro Império Alemão. Pois bem, tinha a figura ali do imperador, né? E aquela figura distante lá, tinha a figura dos prefeitos, dos governadores, que eram os reis. Tinha a figura dos reis, que era como se fossem os governadores hoje, e principalmente tinha a figura dos príncipes, que era como se fossem os prefeitos hoje. Então, esses príncipes, por eles estarem ali mais perto do povo, os príncipes tinham mais, assim, tinha mais domínio ali no povo. O povo escutava mais os príncipes, porque, afinal de contas, era quem estava mais perto ali. Então, a palavra do príncipe terminava tendo, assim, tinha mais resultados do que mesmo a palavra do imperador, que estava lá, ó, né? Ninguém nem escutava o que ele estava dizendo, que daqui que fosse chegar o que o imperador dizia, era andando de cavalo, andando a pé. Então, assim, a palavra do príncipe era o que de fato, num primeiro momento, se fazia valer. Então, quando o Papa percebeu que os príncipes e os reis estavam aderindo às teses de Lutero, que ainda não se falava em luteranismo nessa época, né? Estava, assim, aderindo às teses de Lutero, o que ele faz? Ele manda um recado para Lutero, né? Manda um recado e dá 60 dias para ele se retratar, ou então ele seria morto. Aí, o que acontece? Anteriormente, o Papa já tinha chamado Lutero lá em Roma, que era para Lutero se explicar lá em Roma. Só que o príncipe lá da região onde Lutero vivia, o príncipe não deixou. Por quê? Porque o príncipe sabia que se Lutero fosse para Roma, não chegava nem em Roma, matava ele no caminho. Pois bem, aí o que aconteceu? Ia haver ali, né, numa cidade alemã chamada Worms, ia haver uma dieta. O que era uma dieta, né? Hoje a gente conhece dieta por, tipo, regime alimentar, né? Mas naquele tempo não, dieta naquela época era como se fosse assim uma convenção, uma reunião importante, onde ia estar o próprio imperador ia estar presente ali o representante, o Papa ou um representante dele, ia estar presente ali vários príncipes, vários reis, várias autoridades. Era como se fosse assim uma reunião assim, vamos dizer assim, dos maiorais, né? E aí naquele ano a reunião ia ser ali em Worms. Aí o príncipe lá da Alemanha falou assim, olha, daquela região de Lutero, falou assim, olha, já vai ter essa reunião aqui mesmo, que o imperador vai estar aqui, o Papa vai estar aqui, então, para que Lutero ir para lá? Aproveita e Lutero se explica aqui mesmo. Pois bem, tem essa dieta lá, essa reunião em Worms, Lutero vai para lá, só que Lutero não se retrata ali, não vai se retratar de nada. Chegaram lá e disseram assim, pegaram o livro de Lutero lá e botaram em cima e falou assim, esse livro é seu? Lutero disse, Você tem aí, tipo, meia hora para você se dizer de tudo que você falou, você voltar atrás em tudo que você falou. Lutero disse, olha, eu não arredo 1 milímetro.
Eu só aceito arredar se alguém me convencer dentro das escrituras. Mas bula papal, doutrina papal, sacramento de papa, aí eu não vou dar ouvidos. Eu dou ouvidos ao que tiver na Bíblia. Me convença dentro da Bíblia. Se você provar que dentro da Bíblia eu estou errado, eu volto atrás. Como ele não podia provar, porque papa nem sequer conhecia a Bíblia para eles era só um objeto que ficava ali, um objeto de enfeite, né? Porque eles nunca quiseram mesmo nada com a Bíblia era só porque tinha que estar ali, porque afinal de contas, né, o nome era cristianismo, cristão, Jesus tinha alguma coisa a ver com Bíblia, então a Bíblia tinha que estar ali. Mas eles não conheciam nada, não conheciam nada da Bíblia. Então Lutero não se retrata, né? E aí já vão começar ali os preparativos para mandar Lutero para a fogueira. Só que no meio do caminho, nesse dia, quando Lutero vem para casa, né, que ia ficar lá esperando no outro dia para ser queimado vivo. Aí um príncipe, né, esse príncipe que protegia Lutero, vai mandar sequestrar Lutero, e esconde Lutero, e só por isso Lutero ficou vivo para contar a história. E aí, amados, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos falar dos reflexos desse levante de Lutero, os reflexos desse levante na Europa, né, a começar ali na região ali da Suíça, né, com Zwinglio, né, e depois com Calvino. E posteriormente essa reforma, ela vai se estender por toda a Europa e nós vamos fazer um rápido levantamento a respeito de cada país aonde aonde essa doutrina reformada vai chegar assim com mais ênfase. Tá bom, meus amados? Amados, também é importante que a gente ressalte as chamadas 5 solas protestantes, as 5 solas luteranas. Que são solas? Solas é uma palavra latim que significa somente. Então, o que eram as 5 solas, né, da Reforma Protestante? Era a primeira sola, né? A primeira somente. Só as Escrituras. Ou seja, nenhuma doutrina poderá ser feita baseada em qualquer coisa que não sejam as Escrituras Sagradas. A outra sola, só a fé. Somente a fé é suficiente, só a fé é suficiente para salvar o homem. Somente a fé em Jesus é suficiente para que o homem se salve. Só a graça, sola gratia, só a graça. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. É um favor de Deus para o homem e nada mais além disso. Só glória a Deus, somente a Deus seja dado a glória. Nada de dar glória para santo, para santa, para deuses, semideuses, nada. A glória é dada única e exclusivamente ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Só Cristo. Só Cristo. Somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Então, para mim fazer uma oração, eu não preciso. Para mim me dirigir ao Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra, eu não preciso de Pedro, eu não preciso de Paulo, eu não preciso de Maria, eu não preciso de Fernanda, eu não preciso de Teresa, eu não preciso de ninguém a não ser Jesus Cristo. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, ponto final. Então, vamos recapitular aqui as 5 solas protestantes. Só as Escrituras, só a fé, só a graça, glória só a Deus e somente Cristo como mediador. Pois bem,